Graça e paz, abençoados. Voltando aqui sobre o assunto, o pai e o filho caducando, parte 2. Então, abençoado, como falamos aqui, eles dizem, alguns ensinadores em graça, diz que era homem. Que a passagem aqui de Jó, vamos lá, Jó capítulo 6, capítulo 1, no verso 6, Jó 1, 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então observa bem, primeiro, esses filhos de Deus aqui, para entendimento de alguns, não é referido a homens. Alguns ensinadores em graça estão tirando a origem da palavra, estão desvirtuando a palavra, dizendo que era homens, para fins de tentarem explicar que esse ser aqui apresentado, esse diálogo aqui é com um homem. Mas isto não é verdade. Esses filhos de Deus é reunião dos anjos. No ministério dos anjos, a qual Jacó viu, ele teve uma visão posta na terra aos céus, uma escada, em que os anjos subiam e desciam, eles ministravam em favor dos homens. Nessa reunião com Deus, aonde agora os anjos se apresentaram à presença de Deus, nós vemos que essa escada, para o homem físico, existia uma limitação, não podia mais subir. Mas para o espírito, para o espiritual, eles podiam. O ser espiritual, Satanás, como o canal Luz da Graça já ensinou aqui, é um ser que é o poder de Deus colocado em oposição. Ele foi gerado quando esse poder que estava sobre o homem e mulher foi juntado numa concordância, numa oposição, uma concordância de oposição, gerou nessa concordância entre eles em fazer oposição a Deus, geraram um ser espiritual. Esse ser espiritual, que era o poder de Deus, agora às avessas, ele tinha acesso a Deus. Sim. Pela permissividade de Deus. Você vê que ele veio se apresentar e Deus disse: observaste o meu servo Jó? Deus vem dar testemunho de Jó. Deus vem dar testemunho de Jó. Então, para aqueles ensinadores em graça que diz que era a lei de Moisés, ei, você que ensina que era a lei de Moisés, a lei de Moisés nem existia ainda. O livro de Jó, para seu entendimento, meu irmão, minha irmã, o livro de Jó é mais antigo do que o próprio Moisés. Jó existiu muito antes, aliás, o livro não, Jó existiu muito antes de Moisés. Então, amado e abençoado, o livro de Jó, ou Jó, este homem, na sua vida, viveu muitos e muitos anos antes do período mosaico. Há pessoas, né, que dizem que o livro de Jó foi escrito por Moisés. Isso aí eu não posso afirmar, tá, com categoria. Então preste atenção, amados. Este ensino é totalmente equivocado. Dizer que é a lei de Moisés, quando a lei não existia, quando o Jó já existiu bem antes e não tinha lei. Aí diz aqui, ó,
Vindo num dia em que os filhos de Deus, Jó 1,6, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, né? Reunião dos anjos se apresentando diante de Deus, talvez recebendo as ofertas, né? As orações, apresentando diante de Deus. Então disse o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Mais uma vez o canal Luz da Graça, pela segunda vez, pergunta: o pai e o filho está ficando caduco? O pai e o filho está caducando? O pai e o filho, tanto Deus na criação como o filho, nós vamos ver, também está caducando? Porque o pai está falando sozinho, então? Ah, mas irmão Paulo, peraí, ele está falando com o homem. Opa, falando com o homem? Esse homem é representante da criação, da parte humana, da vida humana. Qual é o nome dele, se ele é um homem tão importante a ponto de Deus falar com ele como representante da criação? Qual é o nome desse homem que a ponto de Deus chegar e testemunhar de Jó, ter um diálogo com esse homem e não ser retratado o nome dele? Opa! Existe alguma coisa por debaixo desse pano aí. Existe caroço debaixo desse angu. Não bate. Ó. Não bate. Não bate. Um homem que Deus fala, que diz que é representante dos homens, que Deus testemunha de Jó, e seu nome nem aqui no livro está registrado, meu amado irmão. Que homem é esse? É um homem fantasma? Ah, se for um homem fantasma, pelo menos o caminho já está mais certo, porque é um homem espiritual, um ser espiritual. Aí sim, nós vamos estar agora falando a mesma língua dentro da palavra. O ser espiritual. E disse o verso 8, vamos entendendo. Disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Aqui Deus está testemunhando para esse ser que não é um homem. Deus não está dando satisfação para homem algum. Observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro. Deus diz que ele era íntegro. Opa, como é que é a lei de Moisés? Lei de Moisés para condenar quem? Se aqui Deus está dizendo que ele é íntegro. Opa, não bate. Esse ensino de lei de Moisés vai contra, ó. Homem íntegro, reto, além de integridade ele era reto e que se desvia do mal. Preste atenção. Qual é o homem quando se usa essa palavra integridade, homem reto que se desviava do mal? Quando se fala de um homem assim, em quem você pode fazer uma comparação? Na pessoa de Jesus. Opa! Então, Jó, ele faz um paralelo à figura de Cristo, de Jesus, o homem perfeito, que tem o seu sofrimento, que vai ter o seu sofrimento, mas vai continuar fiel, vai morrer, vai sofrer, vai morrer para os homens, porque vai ser desprezado, vai perder tudo, vai perder mulher, vai perder riqueza, vai perder saúde, que significa morte. Vê que ele deseja a morte, mas ele ressuscita, ele é restituído. Opa, revelação do Pai. Recebe isso, meu irmão. Você que não pode enxergar esses mistérios bíblicos, você que fica pegando a palavra de forma literal, recebe isso. Como que você pode ensinar e dizer que era um homem comum, que Deus estava falando para um homem comum, se aqui está mostrando um ser espiritual que vem acusar a Jó sem acusação? Presta atenção. A palavra de Deus diz que aquele que é nascido de Deus, 1 João diz, não peca. Não vive na prática do pecado. Jó não vivia na prática do pecado, né?
E diz assim que aquele que é nascido de Deus, também diz, esse o maligno não toca. Preste atenção, vamos ver. Verso 9. E respondeu Satanás ao Senhor e disse: porque ele teme a Deus por interesse, em vão, debalde, por interesse. Existe palavra que está debalde, por interesse, ou em vão. Verso 10, olha o que Deus, olha o que ele ainda continua dizendo para Deus. Porventura, ele faz uma comparação. Porventura tu não cercaste ele de sebe, de riquezas, e ele e a sua casa, e a tudo que ele tem, tu dá a ele tudo, riqueza de tudo que ele tem, o melhor? E as obras das tuas mãos tu não abençoou, e o seu gado se tem se aumentado sobre a terra. Agora, verso 11, mas estende a tua mão e tudo que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Preste atenção, o ser espiritual podia tocar em Jó? Essa é a pergunta que o canal Luz da Graça faz a você, ensinador em graça aí. O ser espiritual podia tocar em Jó? Se você ensina que era a lei de Moisés, não podia, porque ele não tinha condenação. E muito menos o ser espiritual, porque ele se alimentava de carne. O seu governo era na carne. E Jó estava fora do seu governo. Ele não tinha poder para tocar em Jó. Os seus olhos o tempo todo o tempo da sua vida de Jó, estava sobre Jó. Os olhos do ser espiritual Satanás, mas não podia tocar. Por quê? Porque Deus fala aqui: observaste, verso 8, observaste meu servo Jó. Você anda observando meu servo Jó, né? Porque ninguém há na terra semelhante. Olha, Deus faz uma comparação de todos os viventes daquela época, semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Sabe o que é isso vir da boca de Deus? Como veio da boca de Deus em relação, o mesmo testemunho em relação a Jesus se batizando, né? Quando João fala: eu é que devo ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus disse: deixa por agora, porque me convém cumprir toda a justiça, toda a palavra do meu Pai. E então, ele se deixando ser batizado, o Espírito veio sobre ele, e uma voz do céu veio dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha, é muito paralelo a vida de Jó com a vida de Cristo, porque Jó faz uma alusão à figura de Jesus, o sofrimento de Jesus, morte e ressurreição, daquilo que Deus faria no homem encarnado. Então Jó sofreu na carne como Cristo, morreu na carne, né? Não diretamente fisicamente, mas estava como morto, pior ainda. Agora nós vemos, preste atenção, nós vemos Deus como a Cristo, como testemunhou de Jó: meu servo é íntegro, reto e que se desvia do mal. E a Jesus ele diz, Deus fala diante do batismo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Um pouco semelhante, né? Um pouco semelhante, louvor de Deus nas duas figuras, Jó e Cristo. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E Deus vem falar para o ser espiritual, dominador da carne: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Deus testemunhando de Jó, da mesma forma que a Cristo. Então você está vendo, amados, revelação do Pai ao nosso coração. Então agora vemos aqui: então Satanás disse: porventura não temes Jó em vão? Porventura não cercaste tu ele de sebe a ele, a sua casa e tudo que ele tem?
as obras de tua mão abençoaste, e o seu gado tem se aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Por que ele não tocou? Mas disse o Senhor, verso 12, eis que tudo que ele tem está na tua mão. Opa! Somente com a autoridade de Deus ele poderia tocar. A palavra diz que aquele que é nascido de Deus, esse o maligno não toca. A palavra diz que aquele que é nascido de Deus, esse o maligno não toca. Jó estava nascido de Deus, era um homem que agradava a Deus? Sim. E por que o Satanás não pôde tocar nele? Porque ele era nascido de Deus. Ele era fruto espiritual da mulher, mas voltado para o espírito. Então, ele não pertencia ao governo de Satanás. Então, esse ser espiritual não podia tocar em Jó. Então, ele pede a Deus, toca nele. Então, Deus tocou? Foi Deus quem tocou nele? Não. Deus não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele a ninguém tenta. Tiago diz lá, capítulo 1, verso 12 em diante. Então, Deus confiando no seu servo, Deus junta o útil ao agradável. O amor de Deus, Paulo diz que o amor não se ressente do mal. O amor em tudo crer. Amor divino. O amor tudo crer, tudo espera, tudo suporta. Então Deus, conhecendo o amor de Jó para com ele e dele para com Jó, Deus permitiu, porque Deus creu em Jó por causa do amor que ele tinha para com ele. Então Deus se revelaria a Jó mais de perto. Aquilo que parecia ser mal era bom. Você está entendendo, amado? Então o ser espiritual Satanás quebra a cara, porque Deus agora vem manifestar o seu poder de forma mais de perto para Jó. Vem se dar conhecido agora mais de perto para Jó. Então Deus falou, vai lá, toque em tudo que ele tem, só não tira a sua vida. Então, o ser espiritual vem, tira tudo de Jó. Opa, vamos lá. E disse o Senhor a Satanás, verso 12, eis que tudo que ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O ser saiu da presença do Senhor. Não foi homem como muitos estão aí ensinando erroneamente. É erroneamente. Eu uso a palavra errônea, nem equivocado, é erroneamente. Ensinar que foi um homem que estava dialogando com Deus é errôneo. E diz aqui, verso 13, e sucedeu um dia, preste atenção, você que diz que era um homem, preste atenção, é muito contraditório agora com o que vai narrar aqui, o que ele vai fazer. Então esse homem que estava conversando com Deus, ele é poderoso para fazer isso tudo aqui que vai acontecer. Olha o erro de vocês que estão ensinando em graça, dizendo que era um homem, ou a lei de Moisés. E sucedeu um dia em que os filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, bois lavravam e jumento passeava junto a eles, e deram sobre eles os sabuceus, povos inimigos vindo de longe, e os tomaram, e os servos feriram a espada, e só eu fiquei para trazer-te a nova. De repente, suscita um inimigo de terras distante contra os filhos de Jó, que vai lá para a terra de Uz, combater contra os filhos e a família de Jó, e mata os filhos de Jó, os filhos e as filhas de Jó que estavam juntos. E estando ele ainda falando, verso 16, olha só, hein? Coisa de repente, sobrenatural. Diz aqui, estando ele ainda falando, outro disse, fogo de Deus. Então a ignorância de muitos ensinadores em graça está aqui.
que diz que foi Deus, quando eles não têm saída para dizer que foi o homem, porque no início começa dizendo que Deus estava falando com o homem. Aí depois aqui eles mudam o seu roteiro, dizendo que foi Deus que derramou aquele fogo lá, que era Deus. Então coloca Deus como Satanás. Eles atribuem, agora dizendo que o bem e o mal foi Deus que estava fazendo. Olha só a contradição. Bem me quer, mal me quer. Vamos lá, agora eles já mudam e diz aqui, ó. Diz aqui: estando ele ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus. Então eles usam a mesma linguagem aqui, pensamento errôneo que esses servos de Jó falavam. Eles falaram também de forma errônea, dizendo que era de Deus, mas não foi Deus. Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Eu pergunto a você, foi fogo de Deus mesmo? Então, quer dizer que você, ensinador em graça, acredita no que o servo de Jó falou, independente do entendimento deles acerca de Deus está certo ou errado? Você acredita que a palavra que ele falou, dizendo que foi fogo enviado por Deus, está certo isso? Esse ensino está certo? Não, de jeito nenhum. Então eles tinham um entendimento errôneo que tudo que acontecia, que vinha dos céus, era Deus. O povo já tinha um entendimento errôneo disso. Então por isso ele falou fogo dos céus, fogo de Deus. Caiu, né? E caiu fogo dos céus, fogo de Deus dos céus, queimou as ovelhas. E os servos consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. E estando ainda este falando, outro disse, ordenando os caldeus, agora outro povo inimigo, ó, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e tomaram os servos e feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó teve outra perda agora por outros povos agora inimigo. Estando ainda falando, outro disse, estando os teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio daquele deserto. Ó, um grande vento. Ó, aí entende-se que era um vento de Deus. Ó, eis que um grande vento sobreveio daquele deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, só eu escapei. E Jó se levantou e raspou o seu manto e raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, verdade, e nu tornarei para lá, verdade. Ventre da mãe. Qual mãe que ele está falando? Nós saímos do ventre da mãe nu. Ó, nós fomos, fisicamente falando, saímos nu, sem roupa. Mas nu voltarei para lá, essa mesma palavra Jesus usou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Aí Nicodemos disse, como pode um homem velho voltar ao ventre da sua mãe? Essa mesma palavra Jesus usou para trazer entendimento a Nicodemos, falar de forma espiritual. Mas no sair do ventre da sua mãe, é lógico de se entender que nós nascemos nu. Mas aí diz, nu tornarei para lá. Como que Jó vai voltar ao ventre da mãe dele lá? Sendo adulto, estando nu e muitas das vezes sua mãe estando morta. Mas essa mãe aqui, ele fala das duas mães, natureza. Fala da natureza carnal, humana, do pó. A mãe pode ser olhada como a mãe física para entendimento, que saímos nu. Mas não podemos voltar para o físico, para a mãe física, nu. Mas qual a mãe física que nós voltamos nu? A terra, o pó. Então ele está falando da mãe terra. Então ele está dizendo, por isso que ele jogou o pó sobre a sua cabeça. Então ele está falando da mãe terra. A mãe que ele está dizendo aqui é a mãe terra. O pó. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá, né, na sua morte, e tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então preste atenção,
O entendimento de Jó, você está vendo que era errôneo? Ele diz que o Senhor deu e o Senhor tomou. Ele achou que foi Deus quem tomou, porque eles tinham o entendimento que todo o bem e o mal vinha de Deus. Como muitos ensinadores em graça dizem que tudo é Deus, tudo é Deus. Então eles pegam um radicalismo como Jó, o povo daquela época, o povo judeu, eram radicais no seu entendimento, dizendo que o bem e o mal procedia de Deus. Esse radicalismo existia no entendimento desde a criação. Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor que deu, o Senhor que me deu tudo isso, e o Senhor me tirou, Ele tomou. Mas não foi Deus. Deus apenas permitiu sobre um propósito. Você está entendendo, amado? É isso que temos que ter entendimento. Olha, vê agora, amado, no verso 19, capítulo 1, verso 19 de Jó, que o servo dele vem dizendo aqui. Vamos observar isso aqui. Muito interessante. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos quatro cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Preste atenção. Foi a última notícia acerca dos bens e dos filhos dele, que ele recebeu. A última má notícia que ele recebeu. Então preste atenção. Esse vento veio de forma sobrenatural. O mesmo vento apresentado com os discípulos no barquinho em meio ao mar, que de repente se levanta uma grande tempestade quando Jesus está orando lá, né, perto da praia, depois da multiplicação de pães e peixes, e então o ser espiritual Satanás vê os discípulos sozinhos, e então ele levanta um temporal a ponto de quase virar o barco, e os discípulos estão apavorados, e Jesus então, não vendo o barco na praia, se vê obrigado a caminhar sobre as águas. Jesus não fez aquilo para se aparecer, mas ele foi pela necessidade de estar com os discípulos, de não deixá-los sozinhos, principalmente já sabendo sobre a batalha espiritual que estava sendo travada. Então o ser espiritual agitou o mar, provocou uma tempestade, e eles estavam ali atormentados, mesmo sendo pescadores profissionais, mas estavam ali em tormento naquela noite. E Jesus aparece ao longe e diz: calma. Eles estavam tão apavorados que eles dizem: um fantasma. E Jesus disse: calma, sou eu. Então esse vento, quem criou foi o ser espiritual Satanás. Ah, você quer mais? Quer mais? Então toma. De outra forma, quando Jesus estava indo para a cidade de Cafarnaum, a caminho de Gadara, o ser espiritual, só que Jesus estava dormindo no barco, diz a palavra, e os discípulos estavam lá, remando. De repente, o ser espiritual Satanás levanta uma tempestade mais uma vez, em meio ao mar. Só que dessa vez Jesus estava dormindo. Se você disser para mim, amado, para nós, o canal Luz da Graça, que não foi o ser espiritual Satanás, que foi Deus, então Deus está sendo contraditório consigo mesmo, está tentando seu filho, e Tiago vai contra isso. Ele diz que Deus não tenta ninguém porque não pode ser tentado pelo mal, e muito menos tentar o seu filho, porque seria muito maligno um pai. Ele diz: qual de vós é o pai que se o filho lhe pedir um pão vai dar uma pedra, ou se lhe pedir um peixe vai dar uma serpente, ou lhe se pedir um ovo vai dar um escorpião? Ora, se vocês que são maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então Deus estaria então levantando uma tempestade no meio do mar contra o seu filho, tentando virar o barco onde seu filho estava repousando, tentando tragar a fé dos discípulos, colocando medo. É isto que você está ensinando? Não, isto não é verdade. Então, abençoados, foi o ser espiritual Satanás, sim. Muitos não querem que você saiba disso, mas foi.
Ele levantou a tempestade, por quê? Porque em Gadara estava o foco dos demônios. Naquela cidade era foco dos demônios. Tanto que ao encontro de Jesus, os espíritos que estavam naquele jovem representado pela cidade de Gadara, disseram: vieste nos atormentar antes do tempo, ó Filho do Altíssimo. Então, eles sabiam que ainda não era chegado o juízo. Então ele falou: ainda não é tempo, você já veio fazer juízo contra nós antes do tempo? Então preste atenção, amados. Negar a existência do ser Satanás é negar que nós não temos espírito, que não existe espírito de Deus em nosso meio. Se existe o Espírito de Deus, é para nos disciplinar, para nos conduzir à presença de Deus. E para que então esse Espírito em nós, se não existe outro Espírito? Se Jesus já cumpriu a cruz, já tirou a condenação, não era só Ele deixar nós vivermos ao nosso bel prazer? Sim ou não? Sim. Mas o Espírito de Deus é justamente para nos disciplinar, para nos conduzir, para nos ajudar, nos orientar contra a manifestação da carne por meio do diabo, que se levanta em nós. Hoje não mais o ser Satanás, tá? O diabo é os espíritos malignos da oposição da carne, que se levanta na vida do homem. Então, abençoado, vamos prosseguir aqui em Jó. Você está vendo que ele levantou um vento da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e caiu sobre os jovens e morreram. E diz: e só eu escapei para trazer-te a nova. E Jó, no seu entendimento, disse: o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Agora preste atenção, amados. No capítulo 2, nós vamos prosseguir dizendo aqui, ensinando aqui. Capítulo 2, verso 1 de Jó. E vindo outro dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás, de novo, o ser espiritual, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele de novo disse: de rodear a terra e passear por ela. Opa, esse homem, dito por alguns ensinadores em graça, está só igual peão, rodando a terra, andando a terra toda e nunca acaba, né? E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem ímpio, reto, homem que é temente a Deus, que se desvia do mal e que ainda retém a sua sinceridade. Opa, vê que Deus continua dando o testemunho 2 vezes, que Jó continuava, ainda mesmo tendo perdido tudo, família, riqueza, ele ainda mantinha a sua mesma integridade. Você está entendendo, amado? Então, mesmo ser espiritual, tirando tudo. E diz aqui Deus, ó, que mantém a sua integridade, vírgula, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Deus está falando: você me incitou contra ele, me fez permitir você tocar nele, mas ele não tem motivo para isso. Ele não tem motivo para eu desacreditar nele. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: uma lei posta na carne. Observa isso, que Satanás mostrou que o homem tem uma lei posta sobre a vida do corpo. Pele por pele, tudo o homem dará pela sua vida. E isto é verdade. Pelo menos nisto ele falou a verdade. Pele por pele, tudo o homem dará pela sua vida. Se um assaltante chega diante de nós, coloca uma arma e fala: é um assalto, passa tudo. Você passa carro, passa relógio, passa tudo que você tem. Você perde seus objetos da sua casa. Por quê? Por causa da lei de pele por pele, tudo o homem dará pela sua vida. O homem busca defender a sua vida.
Não há dizer que não tem medo da morte. O homem, ele é preservador, ele tem um instinto preservador da sua vida. Ele passou a ter medo de preservação. Vê que na lei do fruto que ele comeu, ele passou a ter nele esta lei de pele por pele, tudo o homem dará pela sua vida. No fruto trouxe a consciência de certo e errado, bem ou mal, perigo e morte, vida e morte, perigo e segurança. Então, no fruto que o homem comeu, ele passou a ter isso. E o ser Satanás, ele sabia disso. Então, ele falou: se alguém chega para nós e vem ameaçar a nossa vida, nós entregamos toda a nossa riqueza para salvar o nosso familiar de um sequestro, de um roubo, de tudo, porque vale mais para nós a vida humana, e a vida humana ela é mais valorosa. Não é verdade? Você pode ter tudo, mas chega a um ponto que se você se vê acuado ou se vê seu familiar acuado, você acaba se desprendendo de tudo para salvar a sua vida. O homem gasta todo o dinheiro, como aquela mulher que tinha um fluxo sanguíneo, gastou todos os seus bens para salvar a sua vida, buscando os melhores médicos daquela época, mas não conseguiu. Mas só em Jesus, em tocar nas vestes, que ela foi curada. Então, ela gastou todos os seus bens para salvar a sua vida. O homem que está doente, ele pode ser rico, ele às vezes está muito rico, ele não dá dinheiro para o próximo, mas ele, quando a saúde dele falta, quando ele está em perigo, ele gasta todo o seu dinheiro para salvar a sua vida. É a lei de pele por pele, entendeu? Essa lei existiu no entendimento ao comer do fruto da árvore da vida. Pele por pele, tudo o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão, porém guarda a sua vida. Então, ele só não podia tirar a vida do corpo. Deus nunca tocou. Esse ensino de que Deus era o próprio Satanás é errôneo e maligno. Que é que Deus que faz o bem e Deus faz o mal. Usam esse argumento dizendo que foi Deus que fez isso com Jó, nessa duplicidade de manifestação, de personalidade. Deus não varia no humor. Deus é imutável. Deus não é mal-humorado hoje, amanhã está de bom humor, não. Deus não tem duplicidade. Deus é imutável. Este ensino de duplicidade, de manifestação de humor em Deus é maligno. Então, vê-se aqui que o ser Satanás pede mais uma vez, e Deus permitiu, e disse: tudo, eis que está na tua mão. Eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó com úlceras malignas, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Então, amado, preste atenção. Você vê que o que Deus ele preserva em Jó é o que ele preserva em nós. O que é mais precioso no homem. Isso aqui, para Deus, não interessa. Não é precioso quanto a vida. A vida é que é precioso. É a vida que só Deus pode tocar. Como que foi Deus, se o próprio Deus falou: pode tocar em tudo, mas preserva a sua vida. Na vida dele você não pode tocar, não. Então o ser Satanás foi lá e criou úlceras no corpo de Jó, como você já sabe. Então, amado, esse ensino de que era um homem, de que era a lei de Moisés, cai por terra. E vamos ver mais, tem muito mais aí. Amados, vamos analisar o texto com entendimento. Diz assim, como nós já falamos,
Outro equívoco ensinado é Jó 6, do 1 ao 12, que nós já lemos, né? Já comentamos. Muitos ensinadores em graça dizem que foi com o homem de oposição a Jó. Diz que era um homem que fez oposição a Jó, falando mal de Jó. Sobre a alegação de Gênesis 4:14, né? Que o homem andaria errante. Diz que era um homem. Fazem um paralelo com Caim. Estando com entendimento, esses ensinadores estão com o entendimento obscurecido. Amados, vamos analisar o texto com entendimento, pois se verdadeiramente era um homem e não um ser espiritual, pois os filhos de Deus, relatado aqui, são anjos e não homens, porque o sofrimento e a vida de Jó é feito um paralelo com Cristo, sem condenação, justo, que se desvia do mal. Então vê que Deus dá testemunho dele, né? Tomando as condenações sem culpa, e seria considerado morto para os seus, no caso de Jó. Mas seria ressuscitado, ele iria ter uma restituição. A restituição de Jó faz um paralelo com a ressurreição de Cristo. Está relacionado à ressurreição. Abençoado, os que ensinam a vocês que Deus falou com o homem, gostaria de pedir que eles nos mostrassem nas escrituras, o nome deste homem que representou a criação diante de Deus nesse diálogo. Como vemos, amados irmãos, estão trazendo sofisma e estão trazendo sofisma e conjectura deles mesmos, onde desprezam a base da verdade para apoiar sobre conjecturas feitas por eles, quando não sabem nem responder corretamente. Como vemos, essas apresentações, esta apresentação torna a acontecer onde, na conjectura desses irmãos, este homem, né, apresentado por eles, que Deus estava falando com o homem, tem um poder sobrenatural. Você vê que eles apresentam que é um homem. Então este homem que eles dizem que Deus estava falando com um homem, né? Então ele tem um poder sobrenatural, tirando tudo de Jó. E agora, não satisfeito, ele vem tirar a saúde. Então, que homem era este tão poderoso para trazer fogo do céu, para trazer um vento destruidor, para trazer até, fazer com que venha tropa até de longe contra Jó? Opa! Não tem como. Isso não bate. Um homem poderoso que traz os caldeus, traz o povo inimigos de longe para poder combater contra Jó, que traz um vento oriental para destruir tudo, que traz fogo do céu cair. Que homem poderoso é esse, hein? Que homem poderoso é esse? Não bate. Então, este homem tem um poder sobrenatural, tirando tudo de Jó, e agora, não satisfeito, vem tirar a saúde. Isso com a permissão de Deus, né? Quanto à ignorância, João, vamos lá em 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. No verso 18 ao 20, diz aqui: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então Jó foi considerado perfeito diante de Deus. Mas o que é de Deus é gerado, conserva em si mesmo. E o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então,
A palavra diz que o que é nascido de Deus, conserva-se em si mesmo. E o maligno, o espiritual, o ser espiritual, maligno, não toca. Por isso que ele pede permissividade a Deus. Então isso aqui não foi homem com quem Deus estava falando. Veja, amado, 2 fatos que está na cara de todos. Não havia acusação diante de Deus, não havia lei para condenar, nenhuma condenação da lei sobre ele. Não havia nenhuma condenação diante de Deus. Segundo, ele não podia tocar, ele pediu a Deus para tocar. Então, 2 fatos. Então, não era homem e nem era a lei de Moisés. Esses ensinadores que dizem que era homem e lei de Moisés estão equivocados. Vamos passar para o próximo vídeo, porque é um pouco aqui, um pouco ali. Vamos para a parte 3.